Olá! Nessa aula prática, aprenderemos a utilizar o conversor AD do kit para medição de temperatura. O principal objetivo dessa aula é que vocês integrem a biblioteca para conversão AD com o código de projeto de vocês. Essa biblioteca permitirá a leitura do sensor de temperatura presente no kit, que por sua vez permitirá a obtenção da temperatura do aquecedor presente no kit. Também é um objetivo que vocês aprendam a utilizar uma lookup table, uma tabela, para converter um valor de conversão AD para a temperatura. Também é objetivo que vocês aprendam a configurar e utilizar o conversor AD do microcontrolador utilizado na disciplina. E por fim, aprimorar os conhecimentos requeridos para a configuração do microcontrolador através da manipulação dos registradores e bibliotecas. Inicialmente, eu ia passar para vocês implementarem toda a biblioteca para controlar o conversor AD. Mas como eu achei que isso ficaria demasiadamente complicado para vocês nesse momento, tendo em vista esse momento excepcional que passamos, e também considerando que essa disciplina não é só uma disciplina de microcontroladores, é uma disciplina de projeto de sistemas embarcados, onde temos que aprender coisas além de programar microcontroladores, eu decidi passar a biblioteca para vocês, que faz essa configuração e operação do conversor AD. Vou explicar como usar essas funções e vocês terão que integrar elas ao projeto, que será útil para o projeto final. Na verdade, o conversor AD era o último periférico do kit de desenvolvimento que faltava para vocês construírem o projeto final de vocês, que é o controlador de temperatura. Então, essa aula é bastante importante para que a gente feche esse conteúdo e nas aulas seguintes vocês irão implementar só a lógica, terminar de implementar a lógica de controle do controlador de temperatura, que integrará todos os periféricos que nós vimos no decorrer do curso. Como todos sabemos, no kit nós temos um cooler, que é esse dispositivo preto, temos um resistor aquecedor de 60 ohms, de 5 watts, e temos um sensor de temperatura, que está destacado na imagem, que é esse dispositivo laranja com a barrinha preta, que é um diodo, né? Nesse kit, um diodo é utilizado como sensor de temperatura. E além do diodo, há um circuito de condicionamento do sinal desse diodo para levar um sinal analógico para o pino do conversor AD do microcontrolador target. O sinal analógico proporcional à temperatura, ou seja, o sinal que sai do circuito de condicionamento do diodo, é conectado ao microcontrolador ARM no pino PTE21 desse microcontrolador. Esse microcontrolador do kit Freescale possui um módulo conversor analógico digital de 16 bits que implementa um método de conversão por aproximações sucessivas, que foi apresentado na videoaula anterior. Lembrando vocês que deve ser tomado extremo cuidado com relação ao aquecedor, que é aquela resistência verde do kit. Vocês não devem deixar a potência no aquecedor alta por muito tempo. O que é alta? Não pode deixar o duty cycle do sinal PWM próximo a 100% por um período maior do que 1 minuto. Então, duas ações vocês devem tomar para ter essa proteção. A primeira, que já foi passada em aulas anteriores, vocês quando estiverem debugando um código que tem utilização do aquecedor, vocês devem, sempre quando terminar de debugar, não pressionar o botão Stop, e sim o Resume, para parar o debugging, mas o código deve continuar rodando. Vocês devem deixar esse código rodando com duty cycle de no máximo 50%, já lembrando vocês. Além disso, quando vocês terminarem de debugar, vocês devem gravar no microcontrolador o projeto base para garantir que o aquecimento daquele resistor está desativado. O princípio de operação de um diodo como sensor de temperatura vem do fato que a tensão sobre um diodo diretamente polarizado diminui de forma quase linear com o aumento da temperatura. Bem, se tivermos uma fonte de tensão, um resistor em série para limitar a corrente
e um diodo nesse circuito polarizado de forma direta, teremos uma tensão sobre esse diodo e terá uma corrente circulando nessa malha. Se a temperatura desse diodo aumentar, a diferença de potencial entre os dois terminais do diodo diminuirá de forma quase linear. Com base, tendo isso em mente, vamos estudar o circuito completo de condicionamento do sinal do diodo. Esse circuito é composto por um diodo e seu circuito de polarização, de alimentação, nada mais é do que uma fonte e um resistor, um amplificador operacional na configuração inversora e uma fonte de tensão de referência, cuja essa tensão pode ser configurável através de um trimpote, perfeito? Que é um potenciômetro, aquele potenciômetro azulzinho que você consegue mudar o parafuso com uma chave de fenda para modificar o valor da resistência desse potenciômetro. Quem tiver alguma dúvida, pesquisa na internet o que é trimpote, vai ficar mais claro para vocês. Bem, aqui está toda a ilustração do nosso circuito. Nós temos aqui D1, que é o diodo, o elemento sensor, e aqui nós temos o circuito de polarização. Como eu falei, nada mais é do que uma fonte de tensão constante, com um resistor para controlar a corrente e o diodo. À medida que a temperatura aumentar nesse diodo D1, a temperatura nesse ponto aqui, perdão, a tensão nesse ponto aqui irá diminuir, perfeito? Aqui nós temos um amplificador na configuração inversora, que é composto por um amplificador operacional, esse elemento aqui no formato de um triângulo, e dois resistores, sendo que o ganho desse amplificador ele é igual a menos R7, que é o resistor da alimentação, da malha de alimentação, dividido por R10. Né? Então dá para calcular aí, menos R7 dividido por R10 vai ser igual a menos 33. Então, um sinal que entrar aqui, ele vai aparecer aqui, multiplicado por 33 vezes com, na verdade, não é o sinal que entra aqui nesse terminal. A diferença do sinal entre esses dois terminais aqui vai aparecer aqui na saída, multiplicado por 33 com o sinal invertido, perfeito? Como esse valor aqui é um valor positivo e esse valor aqui é negativo, na verdade, como esse amplificador é na configuração inversora, o sinal negativo que entrar aqui vai sair aqui positivo, pois o sinal aqui é positivo, a tensão positiva. Essa parte de baixo aqui do circuito, onde nós temos aqui representado o trimpote, né, que é um potenciômetro de 1K, nada mais é do que uma fonte, uma referência de tensão, cuja tensão pode ser configurável através desse trimpote. Aqui nesse ponto, movimentando o trimpote, é possível obter uma tensão máxima de 5 volts nesse ponto aqui. Perfeito? Dessa forma, teremos na saída aqui, no caso RA0 seria o pino do microcontrolador PIC, mas nós estamos com essa saída aqui ligada no nosso microcontrolador da Freescale, no pino PTE21, que está ligado ao nosso kit FRDM KL25Z da Freescale, no pino PTE21. E esse valor aqui é um valor positivo de tensão, certo? Que pode ter um offset, ou seja, um valor médio modificado através da movimentação do controle desse potenciômetro aqui, mas esse valor de tensão é diretamente proporcional à temperatura. Quanto mais a temperatura aumenta, mais esse valor de tensão aqui aumenta, certo? O diodo por si só, como a gente viu, a tensão aqui de polarização diminui com a temperatura, mas como ele está ligado ao amplificador inversor, essa tensão aqui fica diretamente proporcional à temperatura. É fornecido para vocês os arquivos adc.c e adc.h que implementam as funções para configuração e controle do conversor AD presente no kit. A função void adc init adc module
ela é responsável pela configuração do módulo ADC, pela inicialização do módulo. Ela realiza os seguintes procedimentos. Ela libera o clock para o módulo ADC do kit e para a porta E, que é a porta de entrada do conversor AD para o pino PTE21 como entrada analógica, né? Então também faz a configuração desse PTE21 como entrada analógica, mexendo naquele multiplexador do módulo port. Configura o ADC para operar com um clock igual ao bus clock dividido por 2. O bus clock em nosso microcontrolador ele é configurado para operar com 20 MHz da forma que está hoje. E como esse clock é dividido por 2, o clock do módulo AD fica um clock de 10 MHz. O divisor de clock é igual a 1, certo? Então realmente o clock fica igual a 10 MHz, mas pode ser dividido, pode ser menor. O conversor é configurado para operar com 8 bits single-ended, apesar de esse conversor dele pode ser configurado para operar de forma diferencial ou single-ended. No caso, usamos ele como single-ended somente com 8 bits. A tensão de referência é para pinos externos e é colocada uma tensão de 3,3 volts nos pinos externos como referência de tensão. Ou seja, a tensão de entrada do conversor AD vai ter que ser no máximo, vai ser entre 0 e 3, tem que ser entre 0 e 3,3 volts. Se aumentar um pouquinho essa tensão, acima dos 3,3, não significa que o conversor AD vai queimar. Tipo, se colocar uns 3,8, 4 volts, não vai queimar. Mas ele vai saturar e vai mostrar o valor máximo como se fosse 3,3 volts. E esse conversor AD ele é configurado para operar, para fazer uma conversão a cada 24 ciclos de clock, certo? Ele leva 24 ciclos de clock para fazer uma conversão. Considerando que o clock dele é de 10 MHz, cada conversão leva 2,4 microsegundos. E lembrando que com essa configuração, com essa função, esse conversor AD ele é configurado para operar no modo de conversão única. Então, nós teremos que fazer chamada de outras funções para que inicie a conversão, porque só será feita uma conversão a cada chamada da função para inicializar a conversão, e a partir do comando para inicializar a conversão, são necessários 24 ciclos de clock do conversor AD, que equivale a 2,4 microsegundos. Para iniciar a conversão, é necessário chamar a função ADC init conversion, que ela faz justamente isso. Ela fala para o módulo começar a conversão e após 2,4 microsegundos, terciar o resultado da conversão no registrador do resultado da conversão do módulo. Essa função ADC isDone retorna um char, que é uma variável de 8 bits, que identifica se a conversão AD está em curso ou se ela já foi finalizada. Então, se eu fizer uma chamada da função initConversion e um microsegundo depois eu chamar a função ADC isDone, ele vai retornar 0, indicando que a conversão ainda não foi finalizada. E vai retornar 1 quando, depois de 2,4 microsegundos, vai retornar 1, indicando que a conversão está finalizada. Então, sempre antes de obter o dado do conversor, é bom fazer a chamada a essa função ADC isDone para verificar se a conversão já foi finalizada. Por fim, a função ADC getConversionValue retorna um valor inteiro que corresponde ao valor digital obtido pelo módulo ADC. Para vocês utilizarem as funções presentes nos arquivos adc.c e adc.h, vocês precisarão incluir esses arquivos que eu fornecerei para vocês no projeto de vocês. Devem fazer um include na função no qual vocês farão chamadas as funções, provavelmente será a função main. Então você deve fazer um include ao arquivo adc.h. Deve fazer uma chamada à função adc_init_module para configurar o conversor AD e em seguida chamar a função ADC_init_conversion para que seja inicializada a primeira conversão. Para obter o valor da conversão, vocês farão a chamada da função ADC_getConversionValue. Em seguida devem chamar novamente a função initConversion para inicializar uma nova conversão.
Só que, como eu falei para vocês, antes de chamar a função para fazer a leitura do conversor AD, a função ADC getConversionValue, verifique se a conversão foi finalizada através da chamada função ADC isDone. Perfeito? Agora, uma coisa bom que vocês... onde será feita a chamada dessas funções? Numa interrupção, fora da interrupção, num timer? Tem várias formas. Você pode deixar um loop, um if na main, aguardando um if, uma chamada ADC isDone. Um if ADC isDone, que ele vai ser executado quando a conversão estiver pronta, quando a ADC isDone retornar 1, né? E aí pode ficar esse if dentro do loop infinito da main. E quando ele entrar nesse if, ele vai chamar a função ADC getConversionValue e em seguida ADC initConversion e vai sair do if e vai ficar no loop infinito também. E ele só vai entrar dentro desse if quando a próxima conversão estiver pronta. É a forma mais simples. Outra forma é você fazer uma chamada dessa função através de uma interrupção gerada por um timer. Né? Vocês já utilizam o LPTRM0 para gerar uma interrupção para atualização do display. E no projeto final será essa provavelmente a forma que vocês utilizarão. Utilizarão um timer para sincronizar todo o circuito, inclusive para fazer uma chamada à conversão AD. Então, uma das outras formas é quando houver uma interrupção do timer, vocês fazerem a leitura do conversor AD e em seguida inicializar a próxima conversão, que assim que houver uma próxima interrupção do timer, vocês poderão obter novamente uma amostra do conversor AD. Essa é a forma que eu recomendo mais para vocês, porque vocês vão ter várias coisas síncronas no sistema de vocês. Vocês vão atualizar o display, vocês vão ter que controlar, modificar periodicamente a temperatura do resistor. Vocês terão que fazer uma chamada a uma função que execute o controlador de temperatura, que vai decidir qual é a potência do resistor e ou do cooler, né? Vocês podem usar o cooler e o resistor ou só um dos dois, vocês vão decidir. Perfeito? E como tudo isso vai ser periódico, eu recomendo vocês terem um timer no programa que vai controlar, sincronizar todo esse procedimento. Perfeito? Também é fornecido para vocês dois arquivos, um chamado LUT-ADC3v3.c e o LUT-ADC3v3.h. Esses arquivos contêm uma lookup table, que nada mais é do que uma tabela que relaciona o valor obtido pela DAC, um valor de 8 bits, com uma temperatura. Então tem aqui uma constante definida nesses arquivos, que é a tabela temp, que vocês terão que incluir lá ela provavelmente na main também do projeto de vocês. Como ela é uma variável global definida em outro arquivo C, além de incluir o arquivo LUT-ADC3v3.h, vocês terão que redeclarar essa variável aqui, mas como um extern, sem o valor dela, se deram só um extern, const unsigned char e o nome da variável, ponto e vírgula, certo? Para que vocês possam acessar essa variável presente em um outro arquivo. Eu expliquei como fazer isso, quem tem dúvida, eu expliquei como fazer isso na aula de revisão de linguagem C, mas isso também é fácil ver na internet, como utilizar variáveis extern. Perfeito? Mas esse vetor é um vetor de 256 posições, que é justamente as 256 possibilidades que o conversor AD pode retornar. E para cada valor do conversor AD, por exemplo, se o conversor AD tiver o valor 5, a temperatura é 0. Se o conversor AD tiver o valor 17, ou 79, perdão, retornar o valor 79, se você for olhar, esse aqui é o 79º valor do vetor, que equivale à temperatura de 17 graus Celsius. E segundo essa tabela aqui, atenção, a temperatura máxima que a gente consegue medir é 77 graus. Então, aquele requisito que a gente iria trabalhar com até 90 graus Celsius, devido a essa restrição aqui da forma que a gente implementou o conversor AD, na verdade a gente vai trabalhar com uma temperatura de 77 graus Celsius, até para ter uma margem de segurança. Então já pode ter um if lá no programa que se chegar ao valor máximo do conversor AD, que é 77 graus, já desligar o aquecedor para evitar danos ao kit. Nessa semana, vocês desenvolverão um programa para fazer a leitura do sensor de temperatura
exibir o valor no display LCD e controlar a velocidade do cooler e potência do aquecedor através de comunicação serial. Então, nós vemos que nós utilizaremos os conceitos vistos nessa aula em conjunto com conceitos de aulas anteriores. Para implementar isso, vocês devem modificar a máquina de estado desenvolvida na aula anterior, na semana 9, para que seja possível configurar a velocidade de rotação do cooler e a potência do resistor aquecedor, via comunicação ART. Além dos arquivos fornecidos nessa aula, que são os arquivos ADC.C, ADC.H, LUT-ADC 3,3 volts.C e LUT-ADC 3V3.H, vocês devem incluir os arquivos para controle e utilização do display LCD, que foi visto e modificado por vocês no exercício da semana 4. Atenção! Quando vocês configurarem a máquina de estados para controlar a temperatura, a potência do aquecedor e a velocidade do cooler, vocês devem se atentar para não permitir que o aquecedor esquente demais. Para isso, vocês devem limitar o duty cycle do aquecedor em 50%. Do cooler podem ficar livres para chegar até os 100%. As portas e os pinos conectados ao sensor de temperatura devem ser definidas de forma organizada no arquivo board.h, conforme mostrado na figura abaixo. Atenção! No código passado para vocês nessa semana, nos arquivos adc.c e adc.h, a definição e a implementação da função para obter o valor digital a partir do módulo conversor AD do microcontrolador, né? E a função que faz isso é a função adcget conversion value, que basicamente retorna uma variável inteira de 16 bits que representa o valor digital referente ao que foi obtido ali no pino de entrada analógica, né? Então é o valor analógico convertido para a variável digital de 16 bits. Mas atenção, vocês devem converter esse valor inteiro de 16 bits em uma temperatura em graus Celsius, em uma variável do tipo float, né? Um real, porque a temperatura é um valor real. Então, vocês devem fazer essa conversão dessa variável 16 bits inteira para a variável float. Como é que vocês vão fazer isso? Vocês utilizarão a lookup table que eu passei para vocês em slides anteriores. Mas atenção, aquela lookup table ela foi desenvolvida, foi feita, foi obtida para um conversor AD de somente 8 bits. Tanto que aquela lookup table vai de 0 até 255, né? Então, ali se você tivesse um conversor AD de 8 bits, seria simplesmente pegar o valor obtido na conversão AD de 8 bits, ele seria o índice da lookup table e retornaria a temperatura em graus Celsius. Vocês poderiam fazer isso, jogar fora então, como vocês têm um conversor AD de 16 bits, a forma mais simples seria vocês jogarem fora os 8 bits menos significativos e utilizar só os 8 bits mais significativos, emulando então um conversor AD de 8 bits. Mas, obviamente, isso não é uma boa abordagem porque vocês estão perdendo resolução do conversor AD. O conversor AD de 16 bits tem muito mais resolução do que um de 8 bits, ou seja, ele consegue diferenciar valores menores de temperatura, o que será útil para vocês na hora de implementar o controlador PID. Pois bem, o que vocês devem fazer? Como já foi dada a dica aqui, vocês devem pegar essa variável 16 bits obtidas do conversor AD, pegar os 8 bits mais significativos e utilizar para obter o valor na lookup table. Mas além disso, vocês terão que ajustar esse valor utilizando os 8 bits menos significativos como interpolação linear. Certo? Uma forma simples de fazer isso, eu dou dica para vocês, é pegar os 8 bits mais significativos, obter na lookup table e somar isso o valor referente à temperatura dos 8 bits menos significativos. E como é que vocês vão fazer isso? Vocês têm que identificar quanto que um bit vale em graus Celsius. Então, se vocês conseguirem identificar isso, é só multiplicar os menos significativos, os 8 bits menos significativos por esse valor e somar o que vocês obtiveram na lookup table. E aí vocês vão conseguir obter a temperatura com maior
resolução, né? Então isso é uma interpolação linear. Enfim, essa é uma sugestão que eu dou para vocês. Vocês podem pensar outras formas de fazer isso. Mas o que vocês têm que fazer aqui? Vocês têm que pensar uma forma de, utilizando uma lookup table, uma tabela com 8 bits de resolução, como é que vocês obterão um valor referente a uma variável de 16 bits utilizando interpolação linear. É isso que vocês terão que fazer. Lembrando que todas as regras do padrão de codificação devem ser seguidas nesse projeto, assim como nos anteriores. O projeto dessa semana deve ser entregue no domingo da semana seguinte, até o fim do dia, ou seja, deve ser entregue até o dia 30 de maio. Os códigos devem ser colocados no repositório do Bitbucket da disciplina na branch semana 10. Essa branch semana 10 deve ser criada a partir da branch semana 9. Então vocês conseguirão trazer toda a parte de UART e da máquina de estado que vocês desenvolveram na semana 9. Terão que modificar um pouquinho ela eventualmente para ajustar o controle do cooler e do aquecedor. E além disso, vocês terão que incluir os arquivos da semana 4 para manipulação do display LCD, para exibir os dados da temperatura no display. Vale sempre lembrar, vocês nunca devem alterar os códigos após a data de entrega. Ou melhor, vocês têm uma exceção a isso. Após eu entregar o feedback para vocês, ou seja, já foi avaliado, vocês podem ficar à vontade para alterar, para colocar no projeto final. Mas enquanto os projetos não forem avaliados e vocês não receberem feedbacks, vocês não podem alterar os códigos das semanas em avaliação. Perfeito? Então é isso. Desejo bom trabalho para vocês nessas semanas. E qualquer dúvida, podem consultar eu, o Elcio ou o Richard, que estamos todos à disposição. E também vale sempre lembrar, o fórum é nosso principal meio de comunicação e de resolução de dúvidas. Então, se tiverem dúvidas, por favor, postem no fórum e peço que os colegas também colaborem respondendo as perguntas nos fóruns. Boa semana a todos. Muito obrigado.